começar falando assim, produto escalar. O produto escalar tem múltiplas origens, né? Eu vou começar com uma delas, que é uma coisa, no curso de CVGA a gente fala nisso, né? Mas é uma história meio surpreendente, né? O Hamilton, Sir William Hamilton, irlandês, famoso físico e tal, ele foi um dos primeiros caras a compreender que podia ter uma representação dos números complexos como pontos do plano. E, bom, ele não foi o único a pensar nisso, mas outros também pensaram, mas ele pensava, bom, se os números reais são pontos da reta, os números complexos são pontos do plano, então tem que ter números do espaço. E ele ficou meio obcecado por isso. Até, vamos dizer, lancei uma primeira versão do vídeo contando um pouco essa história que aparece no vídeo é a transcrição um pouco da história que ele relata em carta para um filho dele. Então, foi aquilo mesmo, né? O fato é que o Hamilton, a certa altura dos acontecimentos, quer dizer, ele pensava assim, fazer os números como x mais y mais EJ, quer dizer, aqui o seres complexo, introduzir mais alguma coisa, e o problema é que, na hora que ele fazia as contas, I vezes J, ele não sabia o que ia dar, então a certa altura ele chamou de K, mas ficava procurando quem era esse K, até que ele teve a ideia de dizer, não, nada disso, esquece isso, vamos fazer W mais XI mais YJ mais ZK, troca o R3 por R4, e aí tudo fechou. E a história assim, é que ele já tinha trabalhado tanto nisso que esse dia 16 de outubro de 1843, que ele estava lá passeando com a sua senhora e teve essa ideia, ele imediatamente sacou tudo, tanto que no dia seguinte ele escreve uma carta para um correspondente dele, John Graves, em que ele relata também como é que, conta um pouco essa história do cara aqui, e ele já, né, faz o produto, né, x1i mais y1j mais e1k vezes x2i mais y2j mais e2k, e aí você tem, na hora que você faz isso, você tem uma parte real, né, que é menos x1, x2, mais y1, y2 mais e1, z2, e mais uma parte vetorial, não vou fazer agora a conta, e essa parte aqui, ele já interpreta como o produto das normas dos vetores vezes o cosseno do ângulo, interpreta também geometricamente o produto vetorial. Então, assim, na hora que ele teve a ideia, ele já veio com várias coisas que talvez qualquer um de nós levasse o resto da vida para pensar. Então aqui, isso depois passou a ser chamado de produto escalar. Eu acho que ele não usa esse termo, né? Então aqui é uma origem de produto escalar como interpretação geométrica, né? Quer dizer, esse cara daqui é um vetor U, esse aqui é um vetor V, né? E isso daqui, se você botar aqui o U e o V, olhar esse θ, então isso daqui é sem esse sinal menos, é norma de U, norma de V, cosseno θ. É interessante ter essa história para ver que, embora o produto escalar seja uma coisa tão geométrica, a gente costume pensar nele assim, ele nasceu de uma maneira puramente algébrica. Teve gente trabalhando também com RN, eu não sei bem a história do produto escalar em RN, mas, de qualquer maneira, isso daqui, em RN, você pode fazer uma coisa assim, né? x1, x2, mais, vamos dizer, assim, vamos trocar x, y, z
né, por x1, y1 mais x2, y2 mais xn, yn. Algebricamente, isso daqui é muito parecido com isso. Então, mas não sei se isso, vamos dizer, como é que isso aqui se desenvolveu, né? Mas tem uma outra origem do produto escalar que é surpreendentemente anterior ao Hamilton, porque dizer assim, vou fazer um traçado que seria natural, né? Você pensar assim, pensa assim, U, V, U igual a x1, x2, x3, V igual a y1, y2, y3. Então, produto escalar de U por V igual a x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. Aí você pode dizer, bom, mas a gente pode agora dar um passo e generalizar isso aqui para Rn, né? E botar aqui se a gente tiver uma mente bem algébrica, então aqui a gente passa a pensar também, como em R3, que a norma de U é igual a x1 ao quadrado mais xn ao quadrado elevado a 1 meio, que é igual a U escalar U elevado a 1 meio, e pensar o cosseno θ, né? Quer dizer, aqui pensar o cosseno θ como o produto escalar de U por V dividido pela norma de U vezes a norma de V. Então, introduzir uma fantasia geométrica em Rn. Até aqui é meio assim, mas razoável. Quando a gente olha para, vamos pensar assim, o intervalo AB, aí você tem aqui uma função f. Então aqui você tem, vamos dizer, R3, Rn. Se você pensar a função de AB em R como uma coisa de infinitas coordenadas, uma para cada ponto do intervalo AB, então você pode passar aqui para vamos dizer, o espaço das funções funções de AB em R. Isso aqui é o conjunto das funções de AB em R. E também você soma funções ponto a ponto, multiplica por escalar. Você pode pensar, assim como aqui você passou a pensar N uplas como vetores, você também pode pensar esses bichos aqui como vetores. E generalização disso daqui seria pensar assim, né? Se você tem duas funções f e g, então o produto escalar seria a integral de a até b de f vezes g. Ou botando assim, f de x, g de x, dx. Se você discretiza esse negócio daqui, você troca a função por, vamos dizer, por uma n upla, que é dada por esses valores aqui, é como se você fizesse esse produto aqui só botando um ΔX, um fator ΔX aqui nessa história. Então até faz sentido como generalização. Então pensar esse produto escalar assim. Então está bem lógico, eu acho, né? Só que não. Esse aqui foi o primeiro. 1821, uma coisa assim, o Fourier. Quer dizer, primeiro no seguinte sentido, o Fourier trabalhou com isso, usou isso
por volta de 1821, acho que não sei exatamente, por aí, é antes do Hamilton. O Hamilton é 1843, 16 de outubro de 1843, ele tem essa ideia, é o dia dos quaternions e tal. E antes disso, Fourier tinha usado isso aqui num contexto completamente diferente. Ele estava estudando propagação de calor e ele fez lá, formulou a equação diferencial, fez umas tantas contas e chegou à conclusão que ele tinha que escrever, o Fourier, no final da história dele, ele queria escrever uma f de x como um certo A0 mais A1 cosseno x mais B1 seno x mais A2 cosseno de 2x mais B2 seno de 2x, etc., uma série infinita. E ele ralou aqui nessa história um bocado, expandiu em série de Taylor e tal, sofreu, até que ele viu que ele podia fazer o seguinte: se ele multiplicasse, se ele quisesse saber, por exemplo, quem é o A2, ele podia multiplicar isso daqui por cosseno de 2x, multiplicar isso aqui por cosseno de 2x e integrar dos dois lados. Aqui vamos dizer, o AB, penso AB como sendo 0,2π aqui nessa história. Dá para adaptar, mudando um pouco aqui, você pode fazer intervalo qualquer. Então, a grande sacada aqui não foi nem... A ideia não era o produto escalar, não era o espaço vetorial, era, de certa forma, a base ortonormal, ou a base ortogonal. Quer dizer, o que ele sacou aqui é que quando você multiplica, pensando que é uma soma infinita, que você multiplica termo a termo e integra, todas as integrais dão zero, menos essa daqui. Porque o que vai ter é que integral de cosseno de nx cosseno de mx dx de 0 a 2π vai ser zero se n diferente de m. E se n igual a m é cosseno quadrado, a integral do cosseno quadrado tem que ser igual ao do seno quadrado aqui por uma simetria, então isso aqui tem que ser π. Cosseno quadrado mais seno quadrado dá 1, então metade para cada um. Então, ele sacando isso, e a mesma coisa vale se você fizer aqui seno de mx no lugar do cosseno. E aqui é sempre zero. Mesmo que seja n igual a m, dá sempre zero. Então, essa daqui vai dar zero. Então, o que é isso? Né? É uma coisa que a gente agora aprende desde criancinha, né? Que quando você escreve um vetor V como x1, ε1, vou botar assim, botar as flechinhas, mais x2, ε2, mais x3, ε3, botar as flechinhas porque um colega da física me chamou a atenção para o fato, ele disse, os alunos não associam os vetores flechinha do R3 com os vetores do RN. Para lá tudo é vetor, tá bom? A flechinha é uma coisa mais poética do R3, mas tudo é a mesma coisa. Excepcionalmente aqui vou botar as flechinhas. Mas você, desde criancinha, você aprende isso, que se esses caras são ortogonais, se você quer tirar o valor de x2, você multiplica escalarmente por ε2 dos dois lados. Você faz V escalar ε2, vai ser x1, ε1, ε2, mais x2, ε2, ε2, e mais x3, ε3, ε2. E aí isso é zero, isso é zero. E aí, se for ortonormal, ótimo, isso aqui é 1. Se não, é alguma coisa diferente de zero, você divide e acha. Então, é a maneira de você achar coordenadas numa base ortogonal. E o Fourier ainda
Claro, ele não tinha toda essa história construída, mas o que ele descobriu aqui foi que esse negócio era uma base ortogonal infinita para esse espaço de funções e que, então, multiplicando escalarmente dos dois lados, ele achava as coordenadas. E aí a série de Fourier foi uma coisa assim, muito revolucionária, porque abriu um monte de frentes de pesquisa no século XIX e tal. E aí tem vamos dizer, uma grande surpresa a mais, né, que quando estoura a mecânica quântica, é esse produto escalar aqui que também desempenha um papel importante na teoria. Então, a mecânica quântica, de certa forma, é uma coisa revolucionária em física que já usa uma matemática que já vinha sendo desenvolvida há 100 anos. Mas então, quer dizer, você tem o produto escalar do R3 lá do Hamilton. Em RN eu não sei direito a história, mas também tinha gente fazendo coisas independentes. Tem esse negócio aqui da série de Fourier, e é só aí por volta de 1930, por aí, que acho que foi o von Neumann que fez isso. Alguém me diz, não, peraí, tudo isso aqui é a mesma coisa, é produto escalar. Tudo é espaço vetorial, produto escalar, todas essas coisas são iguais. Claro que essa parte aqui tem a ver conosco, né? Porque isso aqui não é tão claro, mas é verdade que também pode ser feita no contexto mais geral, mas isso aqui não precisa ser o intervalo AB. Isso aqui a gente pode... Pode pensar assim, né? Você tem um conjunto X, conjunto. Bom, vamos pensar assim, um subconjunto de Rn, onde você possa integrar, né? E aí você pode fazer E igual ao conjunto das funções f de x em R. Existe o produto escalar complexo, a gente pode fazer também. E ele tem muita importância, porque na mecânica quântica as funções onda são funções a valores complexos. Mas vou fazer aqui em R. Então, esse aqui é o espaço das funções de x em R. Bom, elas precisam ser integráveis. Então, integráveis. Na verdade, elas vão precisar ser de quadrado integrável. Mas pensa isso como um espaço vetorial, e você pode pensar assim, né? O produto escalar de f por g é igual a integral sobre x de f vezes g. Mesma história. Tem um probleminha aqui, que é o seguinte, como a norma de f vai ser igual a integral... Dois probleminhas. O primeiro probleminha é que uma função pode ser integrável e o quadrado dela não ser. Segundo probleminha é que quando a norma da função é zero, a função deveria ser zero. Mas quando você está integrando, a função pode ter alguns valores diferentes de zero, um conjunto de medida nula, alguma coisa assim, e a integral continuar sendo zero. Isso, geralmente, essa parte a gente resolve assim, de funções que diferem. Vamos dizer, se a integral de f menos g ao quadrado for igual a zero, então f e g são a mesma coisa. Aliás, é importante ter uma versão disso em estatística e probabilidade, né, que é o fato de que, eventualmente, conjuntos não vazios têm probabilidade zero. Por exemplo, né, se você disser, bom, pensa aí no intervalo 0, 1, bota a distribuição de probabilidade, todo mundo é equiprovável, né, e aí os racionais, a probabilidade de você tirar um racional ali é zero.
em termos vamos dizer, de matemáticos, não quer dizer que o conjunto dos racionais seja vazio e que duas coisas que diferem nos racionais sejam iguais. Mas do ponto de vista da integral e do ponto de vista da probabilidade, é como se fossem o mesmo, vamos dizer, como se esse evento fosse impossível. Tem probabilidade zero. Então tem esses detalhezinhos para resolver aí. Então aqui você faz toda vamos dizer, tudo que vale para produto escalar vai valer aqui. Se você não quiser se preocupar com isso, você pode dizer, troca as funções integrais pelas contínuas. Porque aí, quando você está integrando, se a integral de uma função contínua é zero, então ela vai ter que ser zero. Tem uns aperfeiçoamentos, eu vou discutir um pouco mais os aperfeiçoamentos, mas eu queria chamar a atenção numa uma certa relação disso com conceitos de estatística. Quando a gente, sei lá, você tem um espaço amostral de N eventos, x1, xn. Aliás, bom, N eventos você pode dizer 1 até N. E você tem uma variável aleatória aqui, que é x, então ela pode assumir valores, né? Quando você tem os valores x1, xn, pode pensar em experimentos reais, sei lá. Eu gosto do experimento assim, que deveria ter um resultado. Você mediu um negócio, N pessoas mediram uma coisa, e cada uma achou um resultado. Então, a partir daí, qual é a medida da coisa? Nós somos aqui uns tantos, N, então cada um mediu, deu esse resultado. Qual é a medida da coisa? Então, uma maneira meio natural de dizer, não, vamos pegar a média aritmética, democraticamente, e essa vai ser a nossa medida. Uma maneira de geometrizar isso, de aproximar isso com a coisa do produto escalar, é pensar assim, pensa que n igual a 2. Então você tem x1, x2. Então você tem aqui no espaço, quer dizer, no plano, né? Você tem aqui o ponto x1, x2, que é o que você obteve aí com as duas medidas. E a ideia é que tem uma medida verdadeira. Então significa que você deveria ter achado alguma coisa do tipo xx. Ou seja, você devia ter achado um ponto dessa reta. São os múltiplos do vetor 1, 1. Então, geometricamente, você poderia dizer, bom, então vou pegar o ponto mais próximo. Pegar projeto aqui, pega o ponto mais próximo. Bom, o ponto mais próximo é pegar esse vetor x1, x2, né? Você faz, vamos chamar esse vetor aqui de U, esse de V. Então você faz o produto escalar de V por U, divide pelo quadrado da norma de U, né, e multiplica por U. Né? Na verdade, é como se você pegasse o unitário aqui, que dividiu pela norma, bota ele aqui embaixo, e aqui também você dividiu pela norma, dá isso aqui. E isso daqui dá, quando você faz o produto escalar, dá x1 mais x2. E o escalar U
é 2, vezes 1, 1. Então, esse cara que você acha aqui é x1 mais x2 sobre 2, x1 mais x2 sobre 2. Então, usar essa medida de distância, quer dizer, de diferença, legitima a média aritmética. E, ainda mais, explica algumas coisas misteriosas, né? Se você pensar qual é o erro, o desvio que você tem aqui, você deveria fazer a norma desse cara. Então, você pega o que? Você faz, vou chamar esse cara aqui de x barra, né? Você faz x1 menos x barra ao quadrado, mais x2 menos x barra ao quadrado, tira a raiz quadrada, e isso é a medida do seu desvio. Então, é razoável chamar isso de desvio padrão, né? E, como é meio chato ficar tirando raiz quadrada, você, eventualmente, usa só o quadrado, vamos chamar de variância. Ok? É claro que nós podemos fazer isso em Rn, vai dar a mesma coisa. Mas nem sempre vamos dizer, as probabilidades aqui são iguais. Ou pensando no nosso... Eu sempre penso no nosso experimento de medir alguma coisa, sempre olho aqui, tem algumas pessoas de óculos que devem ser míopes e que vão pegar o negócio, botar a 5 centímetros do olho e vão enxergar lá décimos de milímetros. E eu que sou hipermétrope, vou olhar assim, vou errar por 1 centímetro. Então, não é razoável que na hora de tirar a média, eu tenha o mesmo peso que o cara que é míope. Então, a gente bota pesos aí, que corresponde, vamos dizer, em estatística, você ter probabilidades diferentes. Então, você tirou uma média ponderada, que é o que a gente chama em estatística de valor esperado, ou esperança da variável, né? Quer dizer, aqui você diz, bom, eu tenho esses caras aqui, mas eles têm probabilidades P1, Pn, com soma 1, e aí você tem essas medidas aqui, você diz, bom, então meu valor esperado, esses resultados aqui da variável aleatória, meu valor esperado é P1 x1 mais Pn xn. Agora atrapalhou o meu produto escalar aqui. Mas a gente pode, se a gente entende o produto escalar agora de uma maneira abstrata, quer dizer, o produto escalar você tem é o espaço vetorial. O seu espaço vetorial pode ser o espaço de vetores flechinha, pode ser o R2, o Rn, pode ser o espaço das funções do intervalo em R, de um conjunto qualquer em R. São espaços vetoriais razoáveis. E a ideia é que você tem que ter um produto escalar. Produto escalar é alguma coisa de E vezes E em R que tem algumas propriedades. Então, o produto escalar de U por V é igual ao produto escalar de V por U, o produto escalar de TU por V é igual a T UV, então também se eu botar o T aqui em vez de botar aqui vai dar a mesma coisa, eu troco e destroco. Produto de U1 mais U2 por V é igual a U1 por V mais U2 por V, também a mesma coisa, se eu tiver U com V1 mais V2 vai dar. E o produto escalar de U por U é maior ou igual a zero, sendo que o produto escalar de U por U igual a zero implica U igual a zero. Então, você põe essas propriedades aqui e você repara que você pode em Rn, né, em Rn, dizer assim, bom, se U é igual a x1, xn, v, vou chamar de x, né, xy igual a y1
yn, você pode pegar esses caras daqui, que são números positivos, e dizer que o produto escalar de U por V agora vai ser P1 x1 y1 mais Pn xn yn. E agora, se você fizer a projeção aqui, a projeção desse cara, você está em Rn, na verdade, você quer um cara assim, né? X, todas iguais. Então, ele é alguma coisa, x vezes 1, 1. Você vai pegar o cara mais próximo, mesma coisa, né? Você tem aqui o seu x1, vou chamar de t aqui. T. Então, você tem aqui o x, que é x1, xn, e você está querendo aqui o seu x barra, aqui está o 0, aqui está o vetor 1, 1. Então, você está querendo, de novo, projetar esse cara aqui. Então, você vai fazer, vai pegar o quê? Vai fazer x, chamar esse cara daqui de, pode chamar ele de U, x escalar U, dividido por U escalar U vezes U. E isso daqui agora vai ser P1 x1 mais Pn xn. O escalar U agora é 1. Porque é P1 vezes 1 mais Pn vezes 1. Isso aqui dá 1 vezes... Então, você tem exatamente o valor esperado aqui. Então, é como se você dissesse, olha, eu fiz o meu experimento, peguei minha variável aleatória, ela é dada por esse vetor aqui. Mas eu queria um vetor que tivesse aqui, assim. Então, eu vou procurar nessa reta o cara que está mais próximo desse, o que significa achar esse número que vai multiplicar esse cara aqui. É legal que com esse novo produto... A gente podia ter introduzido esse produto escalar lá no começo, dividindo por 1 sobre n. Dividindo por n, né? Mas esse vetor aqui ele já é unitário. Então, na verdade, isso aqui... Então, você vai projetar e esse número que você está procurando é o valor esperado. E o desvio, né? Vamos dizer, o erro que você cometeu em relação ao... Não é bem o erro, né? Porque isso aqui é uma coisa... Isso aqui, vamos dizer, é a verdade, é o que você obteve. Isso aqui é o sonho. Então, a diferença entre a realidade e o sonho é o desvio padrão. Nem sempre é o sonho, quer dizer, tem situações em que o valor esperado é apenas uma ideia abstrata para você dizer, se fosse tudo igualzinho, está oscilando em torno disso. Né? Quando você pensa lá, mercado de ações... Ações que não se movem é o pesadelo do mercado de ações. Se nenhuma delas se movesse, ninguém ia ganhar dinheiro. Bom, ninguém ia perder também. Mas... então, vamos dizer, o valor esperado é alguma coisa teórica ali. E o desvio padrão tem essa interpretação geométrica bem clara aqui. E agora a gente pode transferir isso para variáveis aleatórias que vivam num espaço amostral infinito. E a gente já vai botar a probabilidade. Na verdade, assim, né? Você pode pensar assim, o seu espaço X, abstratamente, o seu espaço amostral, é algum lugar onde você tem uma coleção de subconjuntos, você já sabe, né, que no caso de um espaço amostral infinito, você não pode ter todos os pontos do seu espaço com a mesma probabilidade.
se for não enumerável, então nem é possível você atribuir uma probabilidade positiva a todos os seus eventos individuais ali. Então, a ideia é atribuir probabilidades a subconjuntos. Então, na verdade, você pode até bypassar a ideia de integral e dizer, olha, o que eu quero é ter uma coleção de conjuntos, que são aqueles aos quais eu posso atribuir uma probabilidade e ter uma probabilidade para cada um daqueles conjuntos. Isso é a ideia de... que está ligada à ideia de medida também. Quer dizer, você ter um conjunto e ter uma medida para cada subconjunto, possivelmente não todos no seu conjunto, mas então, subconjuntos situados em, vamos dizer, compreendidos em uma certa classe ali. Eu não vou muito por aí, mas só também para entender um pouco, quer dizer, é claro que você pode ter um espaço amostral qualquer e dizer, não, mas aqui não tem certeza nenhuma. Tem esse cara aqui que tem probabilidade 1 e o resto tem probabilidade 0. É a medida concentrada em um ponto com probabilidade 1, e é a ideia da distribuição delta, que aparece aqui e ali, é alguma coisa assim. Mas, bom, uma maneira que tem a ver conosco aqui é pegar um x contido em Rn, ter uma função p de x em 0 infinito integrável, e tal que a integral sobre x de p é igual a 1. Então aí, quer dizer, se você quiser a probabilidade de um certo, sei lá, a probabilidade do conjunto A vai ser igual à integral sobre A de P. Aqui A, um subconjunto de X. E aí você trabalha nesse escopo aí. É interessante que aqui, ó, quando você tem x em Rn, o importante é que essa integral seja 1. Então, o seu x pode ser o Rn todo, por exemplo. E, embora, então, o x seja enorme, o volume dele seja infinito, mas você colocou uma função p aqui que faz com que, no fim, se você integrar tudo, dá 1. E aí as funções, dada uma função, uma variável aleatória, seria uma função de x em R, e agora, vamos dizer, o valor esperado seria o que? Você vai fazer a integral sobre x, de f de x, p de x, dx. E aqui também, agora tem um probleminha aqui nessa história, é o seguinte, é que a ideia é que o valor esperado, então essa f tem que ser tal que essa integral seja finita. Não que você possa impor isso à realidade, pode, sei lá, ter uma situação que não tem valor esperado, sinto muito, mas deu infinito, ou, não sei. Mas, pensando assim, só que quando você vai calcular a variância de Gil padrão, que é a mesma coisa, vai aparecer a integral de quadrado. E aí, eventualmente, por exemplo, você está em R aqui, se você pegar o intervalo 0, 1, ele já tem medida 1 com a medida usual. Se você pegar a função 1 sobre raiz de x, ela tem integral finita aqui. Mas quando você pega o quadrado dela, 1 sobre x, não tem integral finita. Então, isso pode acontecer. Mas, supondo que, vamos dizer, não aconteça nada disso para a nossa função, você pode fazer a mesma coisa, né? Quer dizer, você está procurando
Você coloca aqui o produto escalar de f por g como sendo a integral sobre x de f de x, g de x, p de x, dx. E você olha para o seguinte, você tem a sua f, que é um vetor no seu espaço. Aqui você tem a função 1, né? A função 1, quer dizer que ela vale 1 em todos os pontos. E aí você está procurando esse cara daqui, que é t vezes 1, que seja o mais próximo daqui. Se você está com produto escalar, você vai fazer a mesma coisa, a projeção. Então, a 1 aqui, quando você faz, vamos dizer, o tamanho aqui, né, a norma, então a norma da função, norma de f é igual à integral de f de x ao quadrado, p de x, dx elevado a 1 meio, quando botar 1 aqui, vai dar 1. Então aqui você está procurando o cara que vai ser o quê? Vai ser f vezes 1, 1, a norma de 1 é 1 mesmo, então isso aqui vai ser a integral de f de x vezes 1, p de x, dx sobre x, que é exatamente, então, esse cara daqui. Então, essa função que tem esse valor em todos os pontos, é como você dizer assim, bom, aqui eu tenho a minha f e a média seria a média ponderada usando essa p. Então, tem mesma coisa, vamos dizer, desvio padrão, variância. Quando você fala em covariância, você está falando de um ângulo. Quer dizer, meio dizer assim, ó, o pior, quando você tem duas variáveis aleatórias, você quer ver se elas tendem a estar alinhadas. Então, você está olhando para esse ângulo aqui. O pior que pode ser elas serem perpendiculares. E o melhor seria uma ser múltiplo da outra. Então, você faz o produto escalar, olha para o ângulo, ou para o cosseno do ângulo. Então, boa parte dos conceitos de estatística tem a ver com produto escalar. E, bom, o que acontece é somas finitas podem virar somas infinitas ou então virar integrais. Mas dentro de um contexto abstrato é tudo a mesma coisa. Bom, assim, eu acho legal se você ter essa noção, porque você se orienta meio se você tem uma mente mais geométrica, pelo menos. Queria falar também de uma outra coisa ligada a tirar média, que agora não está tão ligada à probabilidade estatística, mas tem uma certa inspiração, que é a seguinte coisa, né? Você tem uma função, e a sua função, às vezes, é meio ruinzinha, no sentido de talvez ela não seja contínua, ou seja contínua, mas não seja diferenciável. E uma observação interessante é que quando você substitui em cada ponto, né, vamos dizer, você tem aqui x, f de x, aí você troca f de x, né, troca esse cara por uma média de f perto de x. Tipicamente, isso melhora. Pensa assim, ó, imagina que você tem uma função que ela é assim, aqui ela dá um salto,
Então ela é descontínua nesse ponto x aqui. Mas se você vier tirando a média, né, você substitui cada ponto, o valor da função em cada ponto, pela média no intervalinho de centro no ponto. Então aqui vem, a função está sempre com o mesmo valor. Quando você chega aqui, nesse ponto, tudo bem. Aí quando você vai para cá, esse cara aqui começa a aparecer. Então a função começa a crescer um pouquinho. Quando você está aqui exatamente no x, você está aqui no meio. E aí você continua subindo até... Né, e a sua função regulariza. Então, essa é uma ideia bastante legal para você aproximar uma função que é descontínua por uma função contínua. E ralando um pouco, você descobre que você pode fazer até, assim, aproximar uma função que é contínua por uma função que é derivável, até por uma função que é infinitamente diferenciável. A ideia, em vez de fazer essa média meio tosca que eu fiz aqui, é pensar assim, ó, você tem a sua f, e aí você pega e bota uma certa... Como se você botasse assim uma distribuição de probabilidade aqui, meio que concentrada num ponto. Então, você... um exercício de cálculo, análise assim, é mostrar que você pode criar funções assim, que vem zero aqui, são zero daqui para frente, que aqui elas fazem isso aqui assim, e são sem infinito. Eu até pensei em fazer esse exercício hoje, mas eu resolvi não fazer por dois motivos. Um é um motivo... talvez mais verdadeiro, mas é que eu tenho que fazer as contas aí, que eu já fiz e é provável que dê trabalho, eu erre aqui. Mas isso faz uma coisa legal, porque significa que eu não vou fazer esse trabalho por vocês, mas vocês vão ter que fazer e provavelmente então vocês vão aprender mais do que se ficassem olhando eu fazer isso. Tem livros, mas... Então, construir uma função assim, né, significa então você ter uma φ, você pode começar assim, você faz uma φ de R em R, sem infinito, a exigência é que seja sem infinito, e vamos fazer assim, φ de x, vamos dizer assim, não é igual, mas igual a zero se norma de x é maior ou igual a 1. Φ de x é maior que zero se norma de x menor que 1. E integral de menos infinito a infinito de φ de x dx igual a 1. Alguma coisa assim. E aí você pode criar as φn's, né? Φn, tá assim, Φn de x... Alguma coisa assim, né, você faz φ de nx, quer dizer, começa assim, com alguma coisa assim, φ de nx, porque aí, né, você, quando tiver entre menos 1 sobre n e 1 sobre n vezes x está entre menos 1 e 1 é positivo. Mas quando tiver abaixo de 1 sobre n, acima de 1 sobre n, vai zerar. Então, vai concentrar esse negócio aqui. Mas a gente tem que dar uma consertada nisso, porque a gente quer que a integral dessa φn seja 1 também. Então, você olha lá a integral de menos infinito a infinito de φ de nx dx, faz a mudança de variável, vê quanto é que isso dá, divide por esse cara daqui. Aqui você tem 1 sobre alguma coisa, o resultado dessa integral, e aí você cria uma sequência de funções φn, elas vão ter que, quer dizer, vai ter que multiplicar por alguma coisa, né, porque você afinou aqui, para a integral continuar dando 1, você vai ter que fazer alguma coisa assim. Então elas vão tendendo a zero aqui, e tendendo a infinito, e mantendo a integral 1, quer dizer, a integral de φn de x
vamos dizer, de integral de φn de x dx tem que ser igual a 1. Na verdade, ela é... Então, isso daqui é uma aproximação do delta de Dirac. Né? Alguma coisa que está virando zero em todos os pontos e virando infinito no zero, e a integral é 1. Mas agora, já tem uma aproximação para o delta de Dirac que já é legal. Mas olha só, eu posso pegar esse negócio daqui e usar isso para fazer a minha média perto de x. Quer dizer, eu pego aqui o ponto x, trago a minha φn para cá, e faço a média. E aí, bom, primeiro que como n vai tendendo para infinito, esse negócio vai tender a concentrar aqui. Quando n tender a infinito, isso vai tender, se a minha f for contínua, minimamente, né, isso vai tender para f de x. Segundo, que é provável que isso aqui não vai estar muito longe do valor de f. E melhor, se esse negócio é ser infinito, vamos dar, então vou escrever assim, né? Vamos escrever a minha situação. Eu posso até pensar assim, pensa um intervalo AB, f de AB em R. Botar aberto, né? E aí pensa φn, né, de R em R, né, e a minha φn é sem infinito, φn de x igual a zero se módulo de x é maior ou igual que 1 sobre n, φn de x é maior que zero se módulo de x menor que 1 sobre n, integral de menos infinito a infinito, que na verdade é a integral de menos 1 sobre n a 1 sobre n, né, de φn é igual a 1. São as minhas φn's. E agora, a minha ideia é fazer o quê? Definir fn de x é igual a integral na verdade, de menos 1 sobre n a 1 sobre n. Eu posso botar de menos infinito a infinito, mas integral. Posso estender a minha f como zero fora do intervalo AB, mas vamos pensar assim, integral de menos 1 sobre n a 1 sobre n de f de x, f de y, φn de x menos y, dy. A minha φn eu posso pensar como se fosse simétrica, mas não precisa ser. Quer dizer, eu peguei a minha f, peguei o x aqui, botei aqui, essa daqui é φn de x menos y. Então, quando o x é esse daqui, a função variável aqui é y, trouxe esse cara para cá, multipliquei as duas, fiz a média e tem esse valor. Claro, esse negócio está andando aqui, para cada x eu faço isso. Então, a minha expectativa bom, primeiro, será que é verdade isso que fn de x converge para f de x quando n tende para infinito? Bom, aqui, claro, detalhe técnico. Vou mudar isso aqui para R, para não me atrapalhar. É claro que isso aqui, né, quando você pega um x no intervalo AB, né, o x está aqui. A partir de um certo n, isso aqui está definido. E quanto mais perto o x estiver da extremidade, maior o n a partir do qual isso começa. Então, para não gastar tempo com isso, nós vamos fazer aqui a f de R em R também,
embora em muitos casos a gente vai usar no intervalo limitado. Então, a questão é essa, quer dizer, se você vai fazer a integral em R de f de y, φn de x menos y, dy menos f de x. Tem um truque ignóbil aqui, que é você substituir isso daqui pela integral sobre R de f de x, φn de x menos y, dy. Já que essa integral é 1, isso aqui é constante y. Então, truque básico aqui, né? Quer dizer, isso aqui vira integral sobre R de f de y menos f de x, φn de x menos y, dy. Na verdade, a gente quer a norma disso, então a gente quer a norma disso daqui. E, na verdade, essa integral aqui, vamos dizer, a gente quer saber para n grande. Então, se você tiver n maior que n0, essa integral aqui pode ser feita entre menos 1 sobre n0 e 1 sobre n0. Porque aqui aliás, o y, na verdade, aqui vai estar aqui. Então, entre x menos 1 sobre n0 e x mais 1 sobre n0. Fora desse intervalo, isso aqui vai ser zero. Então isso aqui, na verdade, vira integral entre menos 1 sobre n0 e 1 sobre n0, de f de y menos f de x, φn de... Está aqui assim, né? φn de x menos y, dy. Bom, a gente pode usar que o módulo da integral é menor ou igual que a integral do módulo. Então, isso aqui é menor ou igual que a integral menos 1 sobre n0, 1 sobre n0, f de y menos f de x, φn de x menos y, dy. E se a f é contínua, suponha que a f é contínua, tem um detalhe aqui, detalhe de análise, né? Se você está num intervalo fechado, limitado aqui, e a f é contínua, então ela é uniformemente contínua. Quer dizer, porque quando a função é contínua, né, você continua num ponto, para cada epsilon existe um delta, né, em função tipo 1 sobre x, por exemplo. Se você tem esse cara aqui, se você quer estar... você está aqui nesse x, para a distância, a f de x ser menor do que isso, você tem esse tamanho aqui, esse delta. Quando você está aqui, o seu delta é menorzinho. Quando você vai chegando em zero para o mesmo epsilon, o delta é cada vez menor, tende a zero. Mas quando você está num intervalo fechado, a função é contínua naquele intervalo, para cada epsilon existe um delta que serve para todo mundo. Não é que ele seja igualmente bom, mas tem um... Então, isso daqui você pode garantir, num intervalo fechado, que se o n0 é suficientemente grande, aqui é x menos x mais. Né? Se o y está aqui dentro e esse n0 é suficientemente grande, então a diferença entre f de y e f de x é pequena, menor que um certo epsilon. E aí isso daqui fica menor que epsilon, a integral da φn, e isso é 1. Então fica menor que epsilon para todo x naquele intervalo. Então, na verdade, o que a gente mostra é que se a f de R em R é contínua, se você substituir, pegar essas fn's aqui, em cada intervalo fechado que você pegar, fechado limitado, e olhar a fn que você criou, ela vai convergir uniformemente para a sua f naquele intervalo.
já é uma coisa legal. Mas é legal, mas bom, se a minha F era contínua, o que eu ganhei? Eu ganhei o seguinte, que essa Fn eu posso derivá-la quantas vezes eu quiser. E aí começa então uma... Repara que eu quero derivar isso aqui. Então, deixa eu apagar aqui. Escrever aqui a minha Fn de x é igual a integral sobre R de f de y, φn de x menos y dy. Eu quero derivar isso em x. A φn é derivável em x. Então, mais ou menos assim, se eu puder derivar dentro do sinal de integral, eu derivo quantas vezes eu quiser. É claro que essa integral aqui em R, na verdade, não é em R, porque para cada... Você está pegando o x, eu quero saber se ela é derivável em x. Então eu preciso só pegar o x aqui, preciso pegar um intervalo aqui e ver a minha Fn no intervalo perto de x. Para ver a minha Fn no intervalo perto de x, eu vou precisar da minha Φn em y. Então meu y vai ter que viver daqui até aqui, basicamente, né, para poder andar com esse negócio. Certo? A ideia é essa, né? Eu tenho a minha F e eu ando com esse cara aqui para ir fazendo a média. Então, para poder calcular isso em todos os pontos do intervalo perto de x, eu preciso um pouquinho mais que esse intervalo. Mas no fim eu preciso de um certo intervalo aqui. Quer dizer, eu não preciso essa integral aqui em R. Eu posso dizer assim, para cada x nesse meu intervalo aqui, no intervalo AB, eu vou pegar aqui no intervalo, sei lá, A menos 1, B mais 1. E aí, o meu y, para todo x no intervalo AB, a minha Fn de x vai ser isso daqui. E quando eu estou quando a situação aqui é a seguinte, tem um teorema, vamos dizer, a questão abstrata seria isso, você tem uma F de um certo AB vezes CD, é um pouquinho mais abstrato que isso, em R, que leva XY em F de XY. Minha F de XY é isso aqui. E aí você está fazendo o que? Você está definindo uma certa G de x como integral de C até D de F de XY dy. E você quer derivar em x. Então, o resultado aqui é exatamente o seguinte, quer dizer, se essa função aqui é contínua em y em particular, e é C1 em x, você tem derivada primeira em relação a x contínua, então supõe assim, ela é contínua e tem derivada primeira contínua em relação a x. Você pode derivar aqui dentro. Quer dizer, aquele limite de... Né, porque derivar aqui significa fazer g de x mais h menos g de x sobre h, que é igual a integral de C até D, aí você vai ter que fazer f de x mais h y menos f de xy sobre h dy. Isso aqui, claro, tende para derivada de f em relação a x.
Então você diz, não, isso aqui tem que convergir então para a integral da derivada de f. Claro, se eu estivesse dando aula na física, não haveria nem a possibilidade disso não ser verdade, tá certo? Mas a gente pode dar exemplos, se essas hipóteses não forem satisfeitas, de que esse negócio aqui poderia falhar. Mas aqui nas nossas hipóteses a gente pode derivar dando sinal de integral. Então a gente aqui aproveita, né, o fato de que essa fn de x está definida por uma integral em y, e que depende de x, mas a parte que depende de x está aqui, e aqui eu posso derivar. Na verdade, eu posso derivar quantas vezes eu quiser. Então, esse processo permite você pegar uma função que é só contínua e aproximar com convergência uniforme sobre compactos, fechados, limitados, por alguma coisa que é de classe sem infinito. Isso vai ser ultra importante, porque, só assim, dando, quer dizer, então, deixa eu só, e mais, hein, tem uma coisa que a gente obtém a mais, é o seguinte, é que se a f tiver derivada, a derivada de f também é aproximada, a derivada da f é aproximada uniformemente pela derivada da fn. Porque olha só, deu para entender Claro, eu não demonstrei o teorema que eu usei, mas eu estou com isso aqui, a minha fn, então recapitulando, eu tenho a minha f, peguei essa fn e fui andando com ela aqui, tirando a média de f, usando esse cara daqui por ponderação. Então, estou tirando, na verdade, a média dos valores próximos de f. Aí, a primeira coisa, eu provei que isso converge uniformemente para f, quando n tende para infinito. Né? Quer dizer, se eu trocar esse peso por um mais fechadinho, eu melhoro a aproximação. Mais fechadinho, melhoro a aproximação, uniformemente sobre compactos. Segunda coisa, agora, é que essas funções que eu estou usando para aproximar f, elas são infinitamente diferenciáveis. Então, eu já estou aproximando uma função uniformemente por funções infinitamente diferenciáveis. Tem um teorema famosérrimo de Weierstrass, que diz assim, que, vamos dizer, nesse contexto de intervalo, assim, toda função contínua pode ser aproximada uniformemente por polinômios em intervalos fechados. Significa o quê? Que se você tem uma função no intervalo AB, com esse gráfico aqui, então existe um polinômio cujo gráfico no intervalo AB está dentro desse risco de giz aqui. É como se você dissesse, para efeitos visuais, toda função é um polinômio. Claro, depois ela vai embora. Tanto que a série de Taylor permite, né, a gente até vê isso bonitinho. É ilusório no computador, porque o seno que você vê no computador é feito por alguma aproximação. Mas você pode, com poucos termos da série de Taylor, pegar a senoide, né, no intervalo de 0 a π sobre 4, um intervalo bom, e achar um polinômio que aproxima bastante bem isso aqui, nesse intervalo. Ali, explicitamente, mas é um teorema que, se você pegar uma função contínua qualquer, não precisa ser derivável nem nada, você aproxima por polinômios. Aqui a gente está fazendo uma variante, a gente não está botando polinômio, mas está botando funções de classe sem infinito. Com uma vantagem é que o teorema de Weierstrass, bom, você pode melhorar ele para fazer nas derivadas também. Mas, então, estamos nesse ponto. Agora, a minha questão é essa aqui. Você tem fn de x igual a integral sobre r de f de y, φn de x menos y
dy. E eu digo que a derivada de f também pode ser aproximada assim, pelas derivadas dessa função. Talvez a gente pode fazer uma mudança, se a f tem derivada, a gente pode fazer uma mudança de variável, já que a gente vai querer derivar aqui em x. Quando eu derivo aqui em x, eu tenho que derivar aqui, não tem nada a ver com a derivada da f. Mas eu posso fazer uma mudança de variável que traga esse x para cá. Eu chamo esse cara daqui de z, então eu faço x menos y igual a z, e aí y igual a x menos z. Então isso daqui vai ser igual tem uma coisa chata bom, vamos ver, vai ser integral de infinito a menos infinito, né, porque aqui o dz é menos dy, né? Então vai ser, bom, integral de f de x menos z, φn de z, bom, mas aí que tem um menos dz, porque tá certo aqui, ó, dy, o x é fixo nessa história, então dy é igual a menos dz. Então você volta aqui para menos infinito mais infinito, bota o dz aqui e fica com isso. E agora essa daqui, supondo que a f seja C1, tem derivada primeira contínua, essa daqui é contínua, você pode derivar aqui, derivando assim. Então, se você fizer agora, derivando dentro do sinal de integral, quer dizer, supondo que f C1. Então, se a f é C1, eu estou no mesmo teorema. Essa função aqui, como função de x e z, ela é contínua e ela é derivável em x, é C1 em x. Então, eu posso pegar e fazer isso daqui como sendo integral. Na verdade, sabendo que essa integral daqui, na verdade, vai ser num intervalo pequeno, né? Então, você pode fazer f' de x menos z, φn de z, dz. E agora, essa é uma função contínua que está sendo aproximada por isso aqui. Eu posso agora fazer de novo, desfazer a mudança de variável, escrever isso aqui como integral de menos infinito a infinito, né, de f' de y, φn de x menos y, dy. O que eu fiz aqui, eu desfaço agora. Então, com isso, ó, eu estou dizendo que a fn' é a aproximação da f'. Mesma aproximação. E, portanto, a fn' converge uniformemente para a f' também em compactos. Legal? Porque isso aqui eu estou fazendo com uma variável, mas isso aqui pode ser feito em Rn. Então, o fazer em Rn seria trocar essas funções assim, que isso aqui é uma foto, pelo morrinho de verdade, né? Em R3, vamos dizer, você teria uma coisa assim, mas ela está girada aqui. Então, você pode fazer funções assim, de R2 em R, de R3 em R, de Rn em R, que vão ter essa mesma característica. Você define essa integral em Rn, quer dizer, agora se a função f, pensou em R2, a função f, gráfico assim, e tem lá o morrinho que você usa para tirar a média. Aí cada ponto do plano você pega, olha o valor da função aqui e substitui pela média pelo morrinho. E isso regulariza a função.
Então aí você vai ter uma função contínua que vai ser aproximada por uma função de classe C infinito. E que se ela tiver, essa sua função, tiver derivadas parciais contínuas até a ordem K, então essas derivadas vão ser aproximadas também uniformemente pelas derivadas até a ordem K das funções que você usou para aproximar. Esse resultado é poderosíssimo pelo seguinte: tem coisas que a gente faz usando derivadas integrais, mas que claramente são coisas que valem para funções contínuas. Um exemplo é o número de voltas. Deixa eu só apagar aqui. E tem coisa, por exemplo, você pega aqui um ponto P e pega uma curva fechada, parametrizada, e ela dá aqui 2 voltas em torno de P. Um número de voltas. Se você quiser dar... Bom, isso aqui é uma coisa que, obviamente, pode ser ensinada para as crianças de 8 anos. Eu sempre penso que eu vou fazer esse teste com a minha filha, se eu demorar muito, ela vai ficar velha, e aí não vai mais ter efeito. Mas, não, criança de 8 anos, 9 anos, 7 anos, pode entender isso. Brincar, tá, quantas voltas dá, então é óbvio. Mas, para dar uma definição matemática precisa, você vai ter que ou trabalhar com arco seno, arco cosseno, que é sempre um problema, assim, né? Então, ou tem uma outra maneira que é via uma integral, que você faz que mede a variação de ângulo. Basicamente, né, você coloca aqui um circulinho unitário, né, e olha para esse ponto, e olha ele andando aqui, e olha o ponteiro aqui, apontando para ele no círculo unitário, vai medindo esse ângulo. E quando ele estiver andando no sentido trigonométrico, esse cara aqui anda no sentido trigonométrico. Se ele voltar, esse cara volta no sentido horário e desconta. Bom, isso pode ser feito por meio de uma integral e tal, e você faz umas contas, umas coisas usando derivadas integrais e tal. Às vezes você precisa que a sua função seja de classe C1 para as coisas darem certo. E para estender, aí você mostra teorema de Brouwer, mostra coisas assim. Para estender para funções contínuas, uma maneira que costuma funcionar bastante bem é você dizer, pega a função contínua, aproxima por funções de classe C infinito, usa esses métodos com derivada integral para as funções aproximadas, passa o limite e mostra que o resultado vale para funções contínuas. Então, essa historinha daqui de ficar aproximando, é importante isso, né? Ter essa ideia. Tem a sua F, tem a sua, né, que é F de Y, essa aqui é φn de x menos y, aqui está o ponto x, e você aproxima f de x, é aproximado pela integral de f de y, φn de x menos y, dy. Essa integral pode ser em R, porque na verdade ela é só nesse pedacinho aqui. Você substitui a função por essa aproximação, então essa aproximação que você coloca vai ser uma coisa C infinito, e está muito perto da sua F. Então, se o que você espera... É claro aqui, né, que o número de voltas, o que importa? Você não pode estar perto do ponto. Se você tiver uma função que está próxima dessa, uma curva que está próxima dessa, em todos os pontos, uniformemente próxima, claro que ela vai dar o mesmo número de voltas que essa. Então, se você tem uma função contínua, você aproxima por coisas de classe C1, C2, C infinito, que vão estar pertinho dela, e aí você pode medir o número de voltas dessas coisas e ele vai ser igual.
Então, é um truque bastante poderoso para demonstrar teoremas de topologia. Teoremas de topologia geral, topologia algébrica, quer dizer que as funções envolvidas precisam ser apenas contínuas. Então, você não pode usar derivada integral, nada direito, principalmente não pode usar derivada, mas aí você aproxima por coisas sem infinito, usa derivada, usa um monte de coisa de cálculo e depois volta para as funções contínuas. Que horas são? Caralho, falei pra caralho, já dei 2 cursos hoje, não é possível. O que eu vou fazer nessa meia hora? Nem sei o que eu vou dizer. Pô, eu não queria fazer contas. Posso começar umas contas, errar e tal. Depois eu corto na edição do vídeo. Eu termino a aula aqui. Mas já calcularam o volume da bola em RN e tal? Área da esfera, essas coisas assim, tá tudo sob controle. Bom, eu vou falar uma coisinha dessa coisa de derivar dentro do sinal de integral, é que nem sempre as coisas são tão boas assim. Um exemplo importante é na teoria do potencial. Quer dizer, imagina assim, você está em R3, e aí você tem uma ρ de R3 em R, que é densidade de carga. Essa daqui é vamos fazer uma coisa tipo lei de Coulomb, tá? Eletrostática. Lei de Coulomb, sabe como é que é, né? Aquela coisa assim, você tem o campo elétrico proporcional às cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, você tem lá uma distribuição de cargas em R3. Supõe que, vamos supor, alguma coisa razoável, né, que é integral, sei lá, se precisar... Bom, se precisar, a gente vai supor coisas, tá? Vai supor que essa rua é contínua, talvez, embora não seja razoável, porque, eventualmente, você pode pensar assim, podia ser massa, né? Pedaços do espaço que tem carga ou tem massa, pedaços que não tem nada, então, não necessariamente é contínuo, mas alguma coisa integrável tem que ser. E aí você tem um ponto X aqui, e você quer saber qual é o campo. Lá, o campo elétrico, o campo gravitacional, alguma coisa assim, né? Em X devido a essa distribuição de cargas. Então, cada carguinha está aqui em Y, você tem um pedacinho aqui, um pedaço dV, acho que eu vou botar esse Y mais aqui em cima para o pessoal que está lá atrás, né? Você tem aqui um Y e tem um pedacinho dV aqui. Então tem uma carguinha, aqui é como se tivesse uma carga pontual unitária. Vou fazer aquelas coisas bem toscas. Então o que eu quero? Eu tenho aqui uma carga ρ de Y dV, é a minha carga, e aí eu tenho que multiplicar, tenho que fazer aqui o vetor x menos y ou y menos x, dependendo do que for, né? Vamos supor que a minha carga é positiva, então vou botar aqui x menos y, é o meu, esse cara daqui, aí eu tenho que dividir pela norma de x menos y para ele ficar unitário e dividir pelo quadrado da norma. Então aqui eu tenho que fazer
norma de x menos y ao cubo. Isso aqui é o DE, é o campinho correspondente a esse pedacinho aqui. Aí eu integro isso tudo em R3. Quer dizer, eu vou ter a integral sobre R3 disso tudo aqui. É um vetor, tem 3 coordenadas. Vamos dizer, para ficar mais matemático assim, vamos botar dv. Esse cara daqui é vetor. Aí faz em cada coordenada, faz essa conta aí. Essa já é uma integral imprópria, né? Porque se a minha distribuição de carga, se não tiver carga aqui pertinho do x, tudo bem, mas se tiver uma coisa assim, tem uma distribuição contínua de carga, o ponto x pode ter y aqui colado. Vamos dizer, o próprio x é um possível y nessa história. Então tem um zero aqui no denominador, né? Eu digo que se a minha ρ for limitada, vamos supor assim, hipótese sobre ρ, então, ρ, vamos dizer, integral sobre R3 de norma de ρ, dv finita. E norma de ρ também limitada. Por que isso? Primeira coisa é o seguinte, em termos de tamanho, ó, isso aqui eu tenho, se eu fizer uma mudança de variável, eu usar o x como origem, norma de x menos y é o meu R. Então eu tenho um R3 aqui, mas aqui eu tenho um vetor unitário com um R aqui também. Então eu estou integrando em R3 uma coisa cujo tamanho é da ordem de 1 sobre R2. E 1 sobre R2, como é que vai ser isso? Pode ter um probleminha aí, né? Então, assim. Mas não, né? Porque quando eu estou em R3, né, o meu 1 sobre R elevado a alfa, o alfa tem que ser menor que 3 para ser integrável perto de zero. Então, aqui perto de zero, embora esse negócio vá para infinito, essa integral está legal. Lá no infinito, isso aqui vai para zero, então isso é menor do que ρ é integrável, tá bom. Então, essas hipóteses aqui, a ρ limitada é para garantir que perto de zero, quer dizer, perto de x aqui, né, a minha ρ não vai me trazer alguma surpresa. Mas, tá bom, então, beleza. Mas já é uma integral delicada, assim, derivar isso aqui já é esquisito. Porque já é uma integral imprópria, não é? Então, depois, na hora que você deriva, esse equilíbrio aqui muda. Uma questão é a seguinte, a gente está acostumado a pensar o campo elétrico vindo de um potencial, né, como gradiente de um potencial. Então a pergunta é, será que esse campo elétrico aqui é gradiente de alguém? É claro que o primeiro candidato é alguém que, se eu derivar em relação a x, dá isso daqui. Se eu botar... deixa assim mesmo. Né? Para derivar em relação a x, bom, então pensa assim, quem é que eu derivo? Ρ de y não faz nada. Então esquece ele. Pensa assim, x menos y, 1 sobre x menos y ao cubo. Quem é que eu derivando tem isso como gradiente? Esse cara daqui. Isso, essencialmente, né, isso aqui é x dividido por x ao cubo, pensando assim toscamente. Já fizeram essa conta aí no cálculo 2? Se você deriva 1
sobre norma de x, calcula o gradiente, a menos do sinal, você tem isso aqui. Tá? Então, né, quer dizer, se você derivar isso daqui, você vai ter, se não me engano, menos esse. Quer dizer que se você pensasse assim, integral sobre R3 de ρ de y sobre x menos y, aliás, sem isso daqui, né? Talvez com um sinal menos aqui. Se você derivar isso dentro do sinal de integral em relação a x, quer dizer, calcular o gradiente disso daqui, dv, aqui é dvy. Tá? Quando você bota dvy, é porque tem duas variáveis aqui, você tem que saber em relação a qual você está integrando. Então, se você fizer isso aqui, se eu não me engano, fazendo as contas, tirando o gradiente disso, quer dizer, derivando em x, você vai ter esse aqui. Tem uma constante aí e tal, que eu também joguei fora. Seria legal a gente poder dizer, poxa, não, esse campo daqui é gradiente dessa função escalar aqui, vou chamar ela de potencial elétrico. Mas, aqui para provar que derivando isso você tem isso, você vai ter que rebolar um pouco mais, porque o nosso teorema aqui está comprometido. Nesse caso, se eu não me engano, eu peguei, acho que no meu livro eu peguei, fiz essencialmente essas contas, quer dizer, as contas, provar que funciona. Porque aí você tem que estimar a coisa perto do ponto, fora do ponto, fazer, mas dá. Já se você for derivar mais uma vez aqui, para ter a derivada desse campo, aí a derivada dentro do sinal de integral já não é mais uma coisa garantida. Então, repara que a gente está usando agora a integral para definir funções de uma certa variável x, quer dizer, isso aqui é o E de x, esse aqui é o V de x. Então, você tem a função que é de x, mas ela é definida por uma integral de uma outra variável de uma função que também depende de x. E, eventualmente, você obtém, então, uma função da variável x, que é obtida por meio de uma integral de uma função de x e y, e que se você quiser derivar em x, você vai ter que se virar para derivar essa integral aqui. Então, o problema de derivar dentro do sinal de integral, que é, abstratamente, é a situação seguinte, meio que assim, você tem, vamos dizer, derivar dentro da integral. Quer dizer, você tem um ômega aberto. Assim, em geral, assim, vamos dizer, você tem, na verdade, não precisa botar aberto nem nada, né? Você tem x contido em Rn, y contido em Rm, e aí você tem uma f de x vezes y em R, ou em Rn também, pode ser um campo de vetor, mas em termos de integral não tem problema, porque você olha cada coordenada. Em termos de derivadas também se deriva em cada coordenada. E aí a ideia é que você tem uma certa f de x igual a integral em y de f de xy dy. E aí a questão é, vamos dizer, derivar f.
Então, o que nós temos, assim, um resultado básico é que, vamos dizer assim, X é aberto em Rn. Y é um compacto que é fechado e limitado. Suponho que a F, acho que basta ela ser contínua. Se não me engano, basta ela ser contínua. Mas contínua em Y. E F C1 em X. Quer dizer, se para cada Y, você olha aqui, pode derivar em X, e isso varia. Ou melhor assim, né? Vamos botar assim. Vou fazer uma hipótese mais generosa. D-ROM F, D-ROM X e contínuo. Contínua no X vezes Y, em tudo. Tá? Então, quando eu falei contínua, não disse em que, é contínuo aqui. Então, D-ROM F, D-ROM XI é igual a integral sobre Y de D-ROM F, D-ROM XI de XY. Ou seja, você pode derivar dentro do sinal de integral. Esse foi o resultado que eu usei naquelas aproximações. Sempre para, vamos dizer, para desmistificar um pouco o negócio, isso aqui é o natural, é o óbvio. Né? Quer dizer, você vai fazer derivar F, o que você vai fazer? Você vai pegar F de X, vamos assim, só para... Isso aqui tem um monte de variáveis, né? X1, né? Xn. Aí eu vou pegar a variável xi, vou botar assim, x1, então xi mais h, xn, y, menos f de x1, xn, y, sobre h. É isso que a gente vai fazer. Então você faz isso dentro do sinal de integral. Então, isso aqui vai ser integral sobre y de fzão de x1, xi mais h, xn, y, menos f1, x1, xn, y, sobre h dy. E, claro, esse negócio daqui tende para isso aqui. Então, isso é o que a gente espera. O único problema você está integrando. Então, isso aqui é uma função de y. Você fixou o x, mas é uma função de y. Então, você tem que integrar e tem que ver se essa integral desse negócio está convergindo para a integral disso daqui. Então, por isso que precisa de hipóteses adequadas, porque a gente já viu que você pode ter uma sequência de funções convergindo para uma função, né? Exemplo, aquela coisinha assim, que está convergindo para zero em todos os pontos, e a integral não está convergindo para zero. Então, aliás, boa parte do desenvolvimento da integral de Lebesgue se deve ao fato de que ela é melhor que a integral de Riemann do ponto de vista da convergência. Quando você tem uma sequência de funções convergindo pontualmente para uma função, do ponto de vista da integral de Riemann, você não pode dizer muita coisa. Mas do ponto de vista da integral de Lebesgue, você pode dizer muita coisa. Em boas situações, você tem convergência. Então, por isso que
em análise, se prefere trabalhar dentro do escopo da integral Lebesgue. Não que ela... A integral Lebesgue não é nenhum algoritmo poderoso que permite a você calcular primitivas de mais funções. Ele simplesmente garante que, se você considerar as funções integráveis a Lebesgue, algumas coisas que talvez não convergissem, convergem para alguma função um pouco mais esquisita, mas que, do ponto de vista da integral Lebesgue, ela ainda é bem recebida. É como se ela mudasse da engenharia para a matemática aplicada. Ela é esquisita lá na engenharia, mas chegou na matemática aplicada, ela é uma pessoa normal, né? É uma coisa assim, ou sei lá, da matemática pura de outro curso, assim, aqui é o curso dos malucos, né, tal. Então todo mundo aqui é bem considerado normal, né? Então é isso, mas eu não vou provar esse resultado, eu vou usar ele muito, né? Quem por acaso olhar o meu livro, lá eu provei, eu nunca sei se eu provei ou se eu quase provei e deixei alguns detalhes para o leitor, mas geralmente os detalhes mais cabeludos eu fiz e deixei. Então é um pouco essa... teve uma álgebra linear e tem esse negócio aqui. E a gente vai usar muito essa ideia de derivar dentro do sinal de integral, um bocado, vamos dizer, a aplicação disso para aquele teorema de aproximação, porque essa primeira parte do curso é a parte mais facilzinha. Assim, mas a segunda parte é mais bonita, bem mais bonita, porque a ideia é a seguinte, que você vai estar estudando integrais que variam. Quer dizer, vamos dizer, você pega um campo de vetores, então você tem, para cada curva, você faz uma integral de linha desse campo, que pode ser pensar como trabalho ou com uma outra coisa, e aí você faz essa linha ir variando e vê como é que essa integral varia. Então, você tem uma integral, e você quer ver como ela varia, então você vai ter que derivar. Ela varia em função de um certo parâmetro que faz essa curva variar aqui, e aí você quer derivar esse negócio. Então, são coisas desse tipo que vão vir por aí. Então, por enquanto, continuamos calculando nossas integrais, mas olhando desse ponto de vista. Tá? E, claro, na hora que chegar fazer as contas, você tem que montar lá o problema. Se tiver uma função de verdade para calcular, você tem que ser capaz de pegar um software, ver se ele calcula. Se ele não calcular, você se virar, ver por que ele não calculou, ou calcular numericamente. Aquele problema do... O Gabriel me disse que esse problema do campo, você tem uma distribuição uniforme de carga sobre a casca, aqui, sobre uma esfera. Pegar uma carga aqui assim e calcular o campo, segundo nosso colega Gabriel ali, ele fez as contas, montou a integral, foi lá no software cujo nome não vou dizer, e se ele dava um A, quer dizer, o A é essa distância aqui, qualquer, o negócio não calculava, ele tinha que dar um valor para calcular. O que é meio desagradável, porque aqui a gente quer ver que, quer dizer, quando o A for maior que o raio tem um valor, e quando o A é menor que o raio tem outro. Mas tem que... Então aí talvez, se o software não der jeito, talvez você tenha que fazer na mão mesmo, para mostrar, né? Então isso, calcular a integral não tem que ser uma dificuldade, você tem que saber montar a integral. Se você não conseguir calcular, pegar o software que calcule, se ele não calcular, fazer uma aproximação numérica que calcule e tal, entender o que está acontecendo, isso faz parte das nossas atribuições, não minhas, problema de vocês.
Então, acho que tá bom. Tem dúvidas assim sobre essa história toda? Oi? Não, não é sobre antes, isso aqui é uma parte da aproximação. Aqui é uma convolução, né? Uma convolução é uma série dupla, né? É uma coisa, né? Por exemplo, quando você multiplica dois polinômios, né, somatório de AN xn vezes somatório de BN xn, aí o que você vai fazer? Você vai fazer um somatório, né, aqui de n igual a zero a infinito, n igual a zero a infinito, aí você vai fazer o somatório de n igual a zero a infinito, aí você vai pegar, você tem que botar o xn aqui, aí você vai pegar o somatório de k igual a zero até n, digamos de AK, B, n menos k. Porque aí todos esses k, esse daqui vai ter x elevado a k, esse vai ter x elevado a n menos k, quando você junta dá isso aqui. É um pouco isso quando você faz somatório. Quer dizer, essa coisa daqui, né? E quando você faz uma integral de f de x, φ de y, φ de x menos y, é um pouco isso daqui, né? Então, quando você tem coisas assim, você chama de um produto de convolução, né? Parecem várias coisas desse tipo. É só isso assim no nome. Tem esse nome. E é bom você associar isso aqui, porque tem coisas meio esquisitas. Parece uma convolução, assim diante. Não, no fundo o cara está fazendo o análogo de um produto de séries. Mais alguma coisa assim? Então, beleza.